temos proposto a transformação que pode impulsionar o profissional sustentável leva a um paradoxo. É necessário, para falar desse tema, tratar de assuntos do século XXI e assuntos do século XIX. Especialmente num país em que convivemos com a chaga do trabalho escravo, com o absurdo do trabalho infantil, com os níveis de discriminação apontados aqui pelo nosso colega Peter Posch, e, por outro lado, as novas formas de trabalho. O desafio que se impõe não é pequeno. E a primeira pergunta que se deve fazer é transformar para quê e transformar para quem. Nehru foi o primeiro governante da Índia independente, em 1947, quando o ministro Calixto começou a sua vida sindical, e era discípulo de Mahatma Gandhi. Logo, ao iniciar o seu governo, na Índia, recentemente independente, procurou seu mentor e pediu um conselho. Queria saber o que fazer para ser um governante justo para seu povo. A resposta de Gandhi ficou conhecida como o talismã de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi disse: "Eu vou lhe dar um talismã. Todas as vezes que você for tomar uma decisão importante, estratégica, central, lembre-se do homem mais humilde, mais desprovido de meios, mais vulnerável que você já conheceu na sua vida. E se pergunte: como a minha decisão vai afetar essa pessoa?" Nesse momento, disse Gandhi, você perceberá as suas dúvidas e o seu ego desaparecerem. Certamente, para os homens e mulheres de carreira pública deste país, seja no Poder Executivo, no Legislativo e no Poder Judiciário, o talismã de Gandhi é absolutamente necessário. Tem-se pensado muito pouco em quem será afetado pela jurisprudência que produzimos, pela legislação que editamos, pelas políticas que implementamos ou que retrocedemos. Para se aplicar corretamente o talismã, é necessário, em primeiro lugar, torná-lo um exercício concreto, não uma mera abstração. É preciso dar um rosto a esse vulnerável, a esse excluído. No mundo, temos hoje 22 milhões de pessoas vítimas de deslocamentos forçados em virtude de desastres ambientais. Quase 19 milhões são de países subdesenvolvidos, não por acaso. Mais de 800 mil crianças com menos de 5 anos de idade morrem de diarreia todos os anos devido à falta de acesso à água potável e a saneamento. São cerca de 2.200 mortes por dia. No Brasil, o número equivalente a 7 aviões Boeing lotados de jovens negros morrem todos os dias de morte violenta. Isso não é notícia. Frei Beto, perguntado sobre esse fenômeno, disse: a AIDS chama mais atenção. A guerra na Síria, com toda razão, deve merecer nossa preocupação. Mas essas pessoas não estão
no radar de quem formula políticas públicas, não estão no radar da classe média que domina o cenário das comunicações. A desigualdade na distribuição de riquezas, acentuada por um processo cada vez mais acelerado de concentração de recursos, no contexto da globalização, não deixa margem a dúvidas, portanto, sobre quem são os vulneráveis, os frágeis de que Gandhi se referia. Mas não basta reconhecê-los. É preciso dar o próximo passo. É preciso empatia. É preciso que nos coloquemos no lugar deles. É preciso que sintamos a dor de um pai desprovido de meios para sustentar a sua família. Ou da mãe que perde um filho num acidente de trabalho, aqui referido pela professora, por absoluta falta de descaso. Que me perdoe a ausência, o meu querido amigo Peter Poshen, se é verdade, e é, que trabalhadores jovens são atraídos para os postos terceirizados, é igualmente verdade que não recebem o adequado treinamento que seria perfeitamente preventivo dos acidentes a que estão expostos. E isso porque o cobro de responsabilidades não se impõe devidamente nessa cadeia produtiva. E quando a Justiça do Trabalho afirma a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço, é duramente criticada por protecionista, comunista, Tribunal da União Soviética. Pois eu devo dizer, se fosse necessário que eu fosse magistrado na União Soviética para ver realizada a justiça social, eu faria com muito orgulho. Por fim, é necessário questionarmos, ao identificarmos quem são os vulneráveis e exercitando a capacidade de nos colocar no lugar deles, é necessário perguntar o que podemos fazer por eles. Qual a melhor forma de atendê-los? E isso se aplica não só aos agentes públicos, mas se aplica a cada um de nós. O presidente Carlos Alberto mencionou ontem aqui iniciativas da maior importância, da maior envergadura da CNPL, no sentido de trazer a debate e promover essa consciência da necessidade de transformação. E esse ideário não tem nada de novo. Na verdade, a novidade é a investida cruel, desmedida contra esses mesmos princípios. A Organização Internacional do Trabalho, em sua conferência de 1944, na Filadélfia, afirmou que o trabalho não é uma mercadoria. Portanto, os trabalhadores não são objetos. Afirmou que a miséria, em qualquer lugar, é uma ameaça à prosperidade do mundo, à prosperidade e à paz no mundo. É necessário que retomemos os valores fundantes da Organização Internacional do Trabalho, do direito do trabalho e das instituições criadas para implementar esse direito do trabalho, para que possamos seguir em um caminho de transformação para melhor. Do contrário, o risco que corremos é transformarmos o sistema jurídico em um sistema de aviltamento dos direitos, aviltamento da dignidade do ser humano, de destruição de valores duramente construídos à custa de muito sacrifício, de suor e sangue ao longo dos anos. Franklin Roosevelt, no seu célebre discurso sobre as 4 liberdades, proferido ainda no curso da Segunda Guerra Mundial, afirmou com sabedoria que
chegamos à conclusão clara de que a verdadeira liberdade individual não pode existir sem segurança econômica e independência. Homens que passam necessidade não são homens livres. Pessoas famintas e sem emprego são material de que se forjam as ditaduras. O mundo já viu esse fenômeno na Alemanha nazista do pós-guerra. Nós sabemos onde isso vai dar. É, portanto, necessário uma ação concertada, uma ação consciente para trazer a público, para denunciar a irresponsabilidade desse processo que tenta introduzir retrocessos inadmissíveis sob a roupagem de uma modernidade. E aqui eu volto a perguntar: modernidade para quem? Recentemente, se teve notícia pela imprensa de um projeto de lei que revê a lei do trabalho rural e que permite nada mais, nada menos que a remuneração do trabalhador rural se dê mediante habitação e alimentação. O sonho de qualquer escravocrata. Porque no combate ao trabalho escravo, isso está lá no artigo 149 do Código Penal, uma das formas mais recorrentes no Brasil de exploração do trabalho escravo é o regime de barracão, em que o trabalhador acumula dívidas em razão de habitação e alimentação. Ou seja, vão acabar com o trabalho escravo porque vão legalizá-lo. O direito do trabalho, na sua origem, tem por vocação oferecer resposta aos desafios trazidos pelo talismã de Gandhi. Se é verdade que o trabalho constitui ferramenta hábil a resgatar o ser humano da miséria econômica que o escraviza, não menos verdade é que esse mesmo trabalho deve se dar em condições que assegurem a dignidade de quem trabalha. Do contrário, converte instrumentos de aviltamento. A OIT proclamou na sua agenda que o trabalho deve ser protegido, digno e decente. Para isso, é fundamental o efetivo respeito aos princípios fundamentais no trabalho proclamados pela OIT em 1998. É necessário não apenas respeito aos 4 princípios fundamentais: erradicação do trabalho escravo, eliminação do trabalho infantil, respeito à liberdade sindical e combate à discriminação, mas é necessário também que se assegure a esses trabalhadores proteção social para os momentos em que não puder contar com emprego. Mas essa perplexidade que se nos abate ao constatar que justamente esses princípios fundamentais que informam o trabalho decente vêm sendo postos em risco com a proposta de reforma que é discutida no Parlamento hoje, encontra precedentes na história. A luta para não só a construção do direito do trabalho, mas para a sua preservação, ela data desde o seu surgimento. A primeira lei trabalhista de que se tem notícia, a Factories Act, de 1802, foi duramente criticada pela burguesia inglesa, a burguesia industrial recém-surgida, que dizia que com tal nível de interferência do Estado na atividade econômica, a atividade empresarial estava fadada a desaparecer. Que a indústria não poderia evoluir. E era alvo desse ataque visceral um dispositivo específico
que tinha a ousadia de limitar a 8 horas a jornada de trabalho de crianças dos 9 aos 13 anos de idade. Dos 14 aos 18, 12 horas era o máximo. E isso foi considerado uma interferência absurda, inaceitável. Como hoje, se ataca o direito do trabalho por interferir indevidamente na relação entre empregado e empregador, e por isso se propõe a prevalência do negociado sobre o legislado, presidente Carlos Alberto, permitindo a negociação coletiva sobre cotas de aprendizagem. Cota de aprendizagem, nenhum empregador quer respeitar. Todos eles acham que é um transtorno dar formação profissional àqueles adolescentes para que exerçam no futuro uma atividade produtiva com dignidade. Depois reclamam que na rua convivem com gente pedindo no sinal, lavando o para-brisa, pequenos furtos, mas não aceitam dar uma oportunidade de aprendizagem. E, por outro lado, os aprendizes não são sindicalizados. Quem vai se interessar em afirmar uma cota de aprendizagem razoável num processo de negociação coletiva? No Brasil, nós temos 17 mil sindicatos, se não estou enganado. Cerca de 80% deles nunca fizeram um acordo coletivo. É nesse país que se quer estabelecer a prevalência do negociado sobre o legislado. Não estou aqui, de forma nenhuma, desestimulando ou militando contra o importante instrumento da negociação coletiva. O ministro Calixto, no seu exercício sindical, já celebrou importantes acordos consagrando avanços que depois nós absorvemos na jurisprudência do tribunal e que se tornaram até lei, como, por exemplo, as horas em itinerário, que, por sinal, a reforma está acabando também. O trabalhador pode ficar 4 horas no trajeto para ir e 4 horas para voltar, que não vai receber um centavo por isso. A negociação coletiva é importante. Agora, negociação coletiva para estabelecer redução de direitos em relação ao que está na lei, a Comissão de Peritos da Organização Internacional do Trabalho, neste ano de 2017, submeteu à Comissão de Normas o seu parecer. A Comissão de Peritos é composta por 20 juristas de todo o mundo, de renomado conhecimento jurídico e experiência nas áreas de direitos humanos, direito internacional e direito do trabalho. E concluiu que uma lei que permita que a negociação dê menos do que o patamar mínimo de proteção assegurado pela legislação é contrária à própria natureza do Instituto da Negociação Coletiva e, portanto, fere a Convenção 98 da OIT, ratificada pelo Brasil. E aí está um assunto que nós vamos ter que examinar muito de perto nos próximos anos. O controle de convencionalidade dessa reforma trabalhista. Aquilo que põe em risco os compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil, por meio de convenções ratificadas, e são 84 convenções ratificadas, não resiste a um controle de convencionalidade, considerando que o Supremo Tribunal Federal definiu que as normas internacionais que definem direitos humanos têm status supralegal. O professor Raffaele Di Giorgio, numa palestra que proferiu em Salvador a magistrados e magistradas trabalhistas, pôs a nu a situação que estamos aqui discutindo. Desmascarou o argumento da suposta modernidade neutra. Disse ele, o direito não é neutro. A opção por menos regulamentação, pela limitação da intervenção estatal, pela redução da proteção, não corresponde a uma mera
contenção com o objetivo de assegurar uma liberdade maior aos atores sociais. Ao contrário, corresponde a uma opção por um novo modelo jurídico com uma nova correlação de forças. E foi complementado pelo professor Sandulli, também italiano, que disse que essa correlação de forças oscila no tempo como um pêndulo. O único problema é que todo o esforço que as camadas mais vulneráveis, a classe trabalhadora fazem para empurrar esse pêndulo num sentido, é anulado quando o pêndulo volta com toda a força. Então, é necessária uma força externa que faça esse pêndulo oscilar com mais suavidade, sob pena de, nesse movimento, destruir tudo o que se conquistou, como foi colocado ontem, esgarçar o tecido social. E essa visão, da qual pessoalmente compartilho, é corroborada por ninguém menos que o Papa Francisco, que em 2014 enunciou que não existe pior pobreza material do que a que não permite ganhar o pão e priva da dignidade do trabalho. O desemprego juvenil, a informalidade e a falta de direitos trabalhistas não são inevitáveis, mas são o resultado de uma prévia opção social, de um sistema econômico que coloca os lucros acima do homem. Se o lucro é econômico, sobre a humanidade ou sobre o homem, são efeitos de uma cultura do descarte, que considera o ser humano em si mesmo como um bem de consumo, que pode ser usado e depois jogado fora. O Papa Francisco poderia muito bem ter estado presente na Conferência da OIT em 44, né, e subscrever a Declaração de Filadélfia. O homem não é uma mercadoria. Não é uma peça que quebra e se joga fora. E aí me permitam mais uma observação sobre a reforma trabalhista. O nosso querido ministro mencionou o tema da indenização por danos morais. Os juízes do trabalho foram considerados perdulários, exagerados, ao impor indenizações absurdas. Um colega meu, infelizmente, chegou a dizer no Senado Federal que, a continuar esse ritmo, os trabalhadores começariam a cortar os dedos para poder receber indenização. Bom, cada um tem a sua visão do mundo, não é? E seus valores, mas o que o projeto propõe é que a indenização máxima seja de 50 salários contratuais. O que quer dizer que a mãe de um trabalhador que ganha salário mínimo e é trucidado num engenho de cana, que foi ligado por engano enquanto ele estava fazendo a manutenção, eu julguei o caso concreto, a mãe de um jovem de 21 anos de idade, que ao tentar, no seu primeiro dia de trabalho, sem treinamento, terceirizado, ao tentar desentupir uma máquina trituradora de papel, perde as duas pernas, receberá a mesma indenização, receberá uma indenização proporcional ao salário mínimo que ganhavam, 50 salários mínimos. Uma dor, então, infinitamente incomparável diante do dano moral sofrido por um diretor de empresa que se sente desprestigiado, humilhado, porque teve um rebaixamento da classe executiva para a classe turística nas viagens internacionais. É esse o critério para se medir a dor e o sofrimento moral e permitir que o judiciário exerça a sua função de reparar os direitos violados? É necessária uma reflexão profunda. Como já disse, nós estamos em tempos que, estranhamente, nos fazem ir e voltar ao século XIX e pensar no século XXI. Desde 1995, em mais de 1.600 operações, o Grupo Móvel do Ministério do Trabalho resgatou 55 mil trabalhadores
escravos. Na última operação, no Tocantins, 6 famílias viviam no estábulo. Isso porque o estábulo havia sido reformado, fizeram um novo para o gado e as famílias foram alocadas no curral antigo. Segundo a OIT, os lucros gerados pelo trabalho escravo são da ordem, no mundo, de 150 bilhões de dólares por ano, o que torna essa atividade a segunda atividade ilícita mais rentável do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas. São 21 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que não têm o direito de se desvincular daquela atividade expoliativa. Quanto ao trabalho infantil, são 2.700.000 crianças e adolescentes que trocam a escola pelo trabalho. 60% delas nas piores formas de trabalho infantil. Há incluído o trabalho infantil doméstico, que gera danos não só de ordem física, mas psicológica. A exploração sexual de crianças e adolescentes. O trabalho em condições análogas a de escravo e outros tantos. Entre 2007 e 2015, 20.770 crianças e adolescentes foram vítimas de acidentes de trabalho, resultando em 187 mortes. Num contexto como esse, já mencionei ontem, em que das 4.500.000 ações recebidas pela Justiça do Trabalho, cerca de 48% tratam de verbas rescisórias, salário retido, aviso prévio, férias, ou seja, verbas indiscutíveis, obrigações essenciais de quem contrata. Esse é o dia a dia da Justiça do Trabalho? Não se pode falar em protecionismo, em partidarização, em tribunal que é laboratório, central sindical. Isso não existe. O que existe, sim, é a produção de um discurso deliberadamente produzido para diminuir a importância da lei que protege e das estruturas criadas para proteger a lei. Essa lei, ministro Calixto, que nós estudamos com as luzes dos nossos mestres, pela qual nos apaixonamos e que juramos fazer cumprir. A esse contexto gravíssimo, que eu refiro como reminiscência do século XIX, nós temos as novas formas de produção, que devem, sim, ser examinadas sem preconceito, mas com muito cuidado. A terceirização, a ilustre professora já referiu com muito mais propriedade do que eu os efeitos danosos. Mas temos também a pejotização, predominante nas áreas de publicidade, nos órgãos de comunicação. E é curioso, muitas vezes, nessas empresas de comunicação, o artista que ganha salário milionário tem carteira assinada e o contra-regra é pejotizado, é PJ. Né? Uma absoluta fraude contra a proteção trabalhista. E agora, mais recentemente, nós temos o fenômeno da uberização. O meu filho me procurou todo feliz. Ele se formou agora, design, e me disse, olha, estou fazendo um curso para ingressar numa plataforma onde eu vou poder prestar serviços para qualquer parte do mundo. Como funciona? A pessoa nos Estados Unidos precisa de uma logomarca, coloca o anúncio na plataforma e trabalhadores do Brasil, de Singapura, da Índia, da Somália, vão disputar quem cobra menos. Uma logomarca custa em torno de $5. Isso é modernidade? Modernidade para quem? Modernidade
minhas amigas, meus amigos, se me permitem, modernidade é assegurar trabalho digno e com direitos a todas e a todos. Modernidade é não ter um pai que chegar em casa e dizer que o salário acabou antes do fim do mês. Modernidade é permitir, é assegurar que a filha da faxineira possa cursar medicina na universidade pública. E não o contrário. O contrário não se trata de nada menos que uma revanche cruel da elite contra os mais vulneráveis. E, nesse sentido, encerrando, se me permitem, gostaria de lembrar a história da cultura hindu, que dá conta de uma passagem do deus Brahma, que se viu muito contrariado com a conduta do ser humano. O deus Brahma havia presenteado o ser humano com o fogo, uma ferramenta tão útil, tão importante, tão necessária, e tomou conhecimento que o ser humano estava fazendo mau uso daquele presente. Usava o fogo para contemplar a sua própria imagem diante do espelho. Eu acho que, nesse caso, estava lidando com o juiz. Não é? A gente adora se ver assim, de toga, então é uma beleza. O ser humano usava o fogo para a sua própria vaidade. O ser humano usava o fogo para queimar a casa dos seus desafetos. Então Deus Brahma resolveu desaparecer com fogo da face da terra. E chamou seus principais auxiliares e fez uma breve discussão para saber o que fazer com o fogo, para que o homem nunca mais o encontrasse. O primeiro sábio disse: vamos esconder o fogo no centro da terra. E o deus Brahma disse: não, essa solução não resolve, porque o homem é danado. Ele vai encontrar um meio de cavar até o centro da terra e vai resgatar o fogo. Então, disse o segundo sábio: vamos esconder o fogo no fundo do mar. E o deus Brahma disse: não, o homem vai conseguir um meio de nadar como o peixe mais habilidoso e vai resgatar o fogo do fundo do mar. Um terceiro sábio ainda disse: então vamos esconder o fogo no céu. E o deus Brahma disse: mas o homem vai conseguir inventar um meio de se locomover, voar como o pássaro mais forte e resgatar o fogo do céu. E o quarto e mais humilde sábio disse: e por que então não escondemos o fogo no coração do homem? E o deus Brahma disse: essa é a solução, pois aí está um lugar onde o homem nunca vai. O meu desejo e a minha mensagem, nesses tempos difíceis, nesses tempos em que as convicções são abaladas, mas temos a oportunidade, de quando em quando, de revigorá-las com o depoimento dos sábios mais experientes, o que eu desejo a vocês é que descubram esse fogo no fundo do coração. Permitam que ele incendeie as suas almas e os façam agentes de transformação para o bem, e que possamos todos resistir às investidas do aviltamento deletério aos direitos dos seres humanos. Obrigado, um abraço.